Justiça brasileira condena TikTok em 23 milhões de reais e ainda obriga uma indenização de R$ 500 para cada usuário. Quer entender melhor esse caso? A maré não tá boa pro TikTok. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar todos os detalhes dessa ação que colocou aí o TikTok na berlinda. Vem comigo pro vídeo. É isso mesmo que você ouviu. A justiça, lá o Tribunal de Justiça lá do Maranhão, condenou o TikTok em 23 milhões de reais e ainda a sentença traz a possibilidade de indenização para aqueles usuários que tiveram dados sensíveis comprometidos. Bom, a decisão ela foi assinada aí pelo juiz Douglas de Mello Martins e é fruto de uma ação civil coletiva de consumo proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa das Relações aí de Consumo do Maranhão, o IBDEC de Maranhão. É contra a ByteDance Brasil, né? A empresa aí que controla o TikTok. Pessoal, isso aqui trata-se do seguinte: o juiz entendeu que houve aí sim uma violação ao consentimento de usuários quando o TikTok faz a coleta da face dos usuários. O juiz entende que essa coleta de dados pessoais sensíveis na colocação dele é sim prejudicial e o consentimento não está claro. E, no ponto de vista da decisão, está ferindo o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que traz aí o direito à privacidade, à intimidade e à honra. O IBDEC, ele narra, durante a petição, de que a maneira como o TikTok ele coletou a biometria facial, foto dos rostos das pessoas, fere aí o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que é um direito fundamental, que é o direito à privacidade, à honra, à imagem, e viola diretamente esse direito fundamental. Segundo aí o que nós estamos vendo da decisão do juiz, é que o consentimento ele não está muito transparente nos termos de uso e na política de privacidade do TikTok. Pessoal, isso aqui vai diretamente ao encontro da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz aí que sim, o consentimento ele precisa ser expresso e não pode ser de maneira presumida. É o que diz a LGPD. E o que está acontecendo aqui é uma violação, segundo a decisão clara da própria Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive infringindo aí alguns princípios previstos lá no artigo 6º da LGPD, como, por exemplo, o princípio da transparência, né? Então, segundo a decisão que nós estamos vendo, tudo indica que o TikTok ele não foi transparente em dizer que estava coletando aqueles dados, dado biométrico, segundo a decisão do juiz, e você já vai entender porque eu estou dizendo segundo a decisão do juiz, porque ao coletar a sua face, segundo a decisão, ele não está dando muito, enfatizando como isso será compartilhado, com quem será compartilhado e como será usado. E o consentimento, como eu disse, não está claro. Parece que não houve consentimento. No entendimento do juiz, esses usuários negaram consentimento, não deram consentimento. E a política de privacidade ela é prolixa. E isso confunde o titular de dados, como previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda no mesmo sentido, o IBDEC, o Instituto de Defesa lá do Maranhão, alega que recebeu diversas reclamações dos seus usuários do TikTok, dizendo que ele está utilizando inteligência artificial para
manipular esses dados, armazenar e compartilhar sem o devido consentimento. E isso traz realmente aí algo muito complicado aos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu quero fazer uma observação aqui com relação ao que nós estamos falando de dado biométrico. Na verdade, quando você tem uma imagem, uma foto, não necessariamente é um dado biométrico, pelo fato de ser uma imagem apenas. Agora, se isso tem um reconhecimento facial, se isso vai ler a sua face para utilizar como desbloquear ou ter um acesso, aí sim nós estamos falando de um dado pessoal sensível. Do contrário, é apenas um dado pessoal. Mas vale ressaltar que não é pelo fato de ser um dado pessoal e não ser um dado pessoal sensível que a gente deve deixar de se importar. Na verdade, existe sim a necessidade de cuidar desse dado, mesmo que ele não seja um dado sensível. Muitas pessoas imaginam que, como não é dado sensível, não tem que ter devido cuidado, a devida importância. Na verdade, sim, é importante zelar pelo dado pessoal, não interessa se ele é comum ou sensível. Bom, dito isto, o juiz entendeu sim que houve uma violação aí à própria LGPD. Não está dizendo aqui na minha fonte que ele violou a LGPD, muito pelo contrário, fala do Marco Civil da Internet, mas aí eu faço essa correção aqui para você, porque quando nós falamos de dados pessoais, nós estamos falando de LGPD, que é a nossa Lei 13.709 de 2018. É ela que vai tratar e vai cuidar do tema dado pessoal. Então, quando você fere um termo de consentimento não é claro, você não obedece o que está previsto no artigo 18 lá dos direitos dos titulares, então você está provocando aí a LGPD e não está cumprindo. É isso que está acontecendo aqui nessa sentença. O TikTok, ele está sendo condenado porque ele não está obedecendo a LGPD. E aí o juiz fixou em 23 milhões essa condenação e ainda obriga aí todo usuário que teve o seu dado prejudicado a uma indenização de R$500. Aqui na decisão ainda não explica como o usuário ele pode fazer para obter essa indenização, até porque ainda cabe recurso dessa decisão. Isso está acontecendo no momento que eu estou gravando esse vídeo para você. Eu trago mais notícias desse caso, mas é importante que você fique atento também, gente. Não somente a esperar aí, que alguém se manifeste aí numa ação coletiva, como a que nós estamos vendo aqui, mas tome cuidado da maneira que você fornece os seus dados. É importante que você se conscientize do modo como você compartilha dados e com quem você compartilha dados. Veja, essas redes, elas são assim enormes, justamente porque nós fornecemos os nossos dados para elas. E isso acontece que ela acaba tendo um conhecimento muito minucioso sobre nós, sobre quem somos, sobre nossa personalidade e do modo como agimos. Então, eu deixo aqui o meu compromisso de trazer para você o desdobramento dessa ação, de tudo que está acontecendo, e assim que for informado, claro, como você pode ser indenizado se você foi um dos prejudicados, eu vou trazer aqui no canal para você também. E aí, esse conteúdo, ele fez sentido para você? Você acha que ele te deixou melhor informado? Se isso aconteceu, deixe o seu like aqui, inscreva-se no canal para que esse conteúdo ele ganhe força e relevância e que o algoritmo do YouTube ele entenda que sim, é um conteúdo de qualidade, e aí eu me motivo para fazer mais vídeos aqui no canal e deixar você muito informado de tudo que acontece aí nesse mundo do direito digital, da tecnologia e da proteção de dados, que é o meu papel com você. Bom, esse aqui
foi mais um vídeo do Pode Acessar. Eu sou Rafael Costa e eu te vejo na próxima. Eu fui. Tchau.